Bom dia a todos. Começando mais um dia de trabalho. Hoje vou abordar um assunto com certeza dificilmente alguém gostaria de assumir, que eu vou assumir hoje. No momento que só se fala em violência no nosso país, inclusive com o Congresso Nacional discutindo mudanças no Código Civil em função de tanta bandidagem que existe. Alguns dias atrás eu fiquei completamente indignado com a morte de um amigo que foi assassinado. Pois na quinta-feira que passou agora eu fiquei simplesmente perplexo, porque o assassinato de Celso Iacques foi um crime planejado pela ex-esposa, e eu que conheço o casal há 23 anos, desde o dia que estudaram a boate, e sabia de uma série de coisas, e eu estava indignado, pensando duas vezes se me manifestava ou não, em função da complexidade. Agora fiquei indignado porque o Celso Iacques, no seu primeiro casamento com Cleusa Iacques, teve dois filhos, Mauro Iacques, de 27 anos, que estava trabalhando com o Celso na boate há mais de 6 anos, e Michel Iacques, de 23 anos. Bom, após o crime, evidentemente que todo mundo na expectativa para esperar resultados iniciais da investigação, mas corria rumores entre os músicos e funcionários da boate, em torno de 10 pessoas, de que o filho mais velho, o Mauro, que já estava trabalhando com o Celso, iria continuar na boate Saudade Show. E para minha completa surpresa, na quinta-feira, após uma inauguração que teve de mais um evento aí da Rede Degraus, por volta de 1h da manhã, eu estou vindo para casa, passei e o Saudade Show estava aberto. Vou conferir. Aí entrei e o Saudade Show aberto sob o comando de uma irmã da banda. Portanto, a banda que falou, que fugiu, que ficou uma semana fora da cidade, que não vinha porque estava muito abatida, chegou na terça-feira passada e na quinta-feira reabriu a boate com a irmã dela. Ela estava num abatimento incrível. O abatimento dela deve ter sido uma coisa assim espantosa. Olha, de tanta revolta que fiquei, eu digo, bom, estou dentro do caso. Estou indo ao Ministério Público hoje, porque inclusive foi divulgado em alguns órgãos da imprensa as primeiras notícias que ela matou em legítima defesa e que o Celso Iacques tinha morrido com 2 tiros no peito. Não é verdade. O exame de balística que deve chegar aí nesta semana vai mostrar que o Celso levou 4 tiros pelas costas. 4. As balas entraram pelas costas. Isso é assassinato vergonhoso. Isso é crime vergonhoso. Como é que a gente vai falar em redução da violência nesse país se acontece esses crimes e nem sequer prisão preventiva não tem? Uma briga por patrimônio, e ainda a banda tenta passar a imagem de que Celso Iacques era um desonesto que não tratava a mulher. Olha, eu que conheço profundamente o casal, não posso aceitar que tentem passar essa imagem de Celso Iacques. Celso Iacques era um músico de excelente qualidade, tecladista, gaiteiro, que desde a sua
adolescência, tocava em conjuntos musicais, foi proprietário dos Macalhas, um conjunto famoso nos anos 60 e 70 aqui em Pelotas. Passou todo esse tempo sendo amigo da maioria dos músicos da cidade, prestando favores para os músicos da cidade. Os conjuntos musicais, muitas vezes, quando estavam fazendo baile e queimavam um amplificador, um aparelho, comprometiam o som, imediatamente os músicos ligavam para o Celso: pá, estou empenhado aqui, tia, me queimou uma potência aqui. O Celso, na hora, dizia: não, manda alguém aqui em casa buscar que eu te empresto. Nem alugar não alugava. Celso Iacques não era um capitalista ferrenho. Conduziu a casa durante esses 23 anos, uma casa para o povão, que o ingresso era barato, que a cerveja era barata. Existe na nossa cidade centenas e centenas de casais que têm as suas famílias formadas hoje, graças ao início de um namoro dentro daquela casa. Porque o Celso Iacques, acima de tudo, era amigo das pessoas que iam lá. E depois, no sábado, voltei ao Saudade Show para conferir de novo. Aí confirmou a situação de que a irmã da banda estava gerenciando a banda. E aí foi ruim, porque várias pessoas vieram conversar comigo e dizer: pô, Pororo, esse nosso país é uma vergonha mesmo. Aí a mulher socou-lhe 4 tiros no carro e já está ali, abriu a boate para render os lucros para ela. Olha, isso é uma situação inaceitável. Eu estou indo hoje ao Ministério Público e vou pedir, no mínimo, que seja feita uma intervenção, porque isso é uma vergonha, isso é um símbolo de impunidade. Aquelas pessoas que chegaram nesse fim de semana no Saudade Show, todo mundo fica com essa imagem. Não existe impunidade nesse país, tia. Todo mundo sabia que há muito tempo a banda que tentava tirar a boate do Celso Iacques entrou na justiça para fazer isso e perdeu o processo. Inclusive, há uns 3 anos atrás, eu cheguei numa sexta-feira dentro da boate, fui até a copa e percebi que o Celso Iacques estava com um lado do rosto inchado e arranhado. Como ele jogava futebol de salão, eu perguntei a ele: o que houve? Caísse mal jogando? E ele falou para mim: não, cara, a Wanda está ficando louca, me atacou de pau. Inclusive pessoas, funcionários do Celso, nos relatavam que as brigas entre eles tinham que sair de perto, porque a banda, quando ficava nervosa, por causa de ciúmes ou qualquer outra coisa, se transformava numa pessoa extremamente agressiva. E o crime prova que ela é agressiva. O crime prova. Essa tese de legítima defesa, que é a maior mentira que existe no modelo judiciário brasileiro, é a legítima defesa. Qualquer um que mata alguém num lugar que não tem testemunha, a mentira é a legítima defesa, inclusive orientada pelos advogados. Os próprios advogados orientam o cliente: ó, diz, mente que é legítima defesa para ficar melhor para defender. Esse é o modelo de justiça que nós temos no país. Por exemplo, no Código Civil, a vantagem é para o criminoso que foge. Né? O criminoso que foge passou 24 horas fora da cena do crime, né? Escapou do flagrante. Quer dizer, a lei deveria ser justamente ao contrário. A lei teria que beneficiar o cidadão que não fugisse da cena do crime. Né? Se houve o crime, o cidadão que ficasse, chamasse a polícia para mostrar, para esclarecer, prestasse socorro à vítima, esse é que deveria ser beneficiado de responder o processo em liberdade. Mas é o contrário.
Se o cara se envolve numa confusão, uma vez que mata alguém, se ele ficar, ele é preso em flagrante, aí tem que ficar dentro da cadeia. Então, a própria lei do Código Civil beneficia o sujo, beneficia o covarde que foge, né? Que, aliás, a dona Wanda planejou tudo tão direitinho, né? Que se fosse uma briga, mais uma das dezenas de brigas que eles tiveram, evidentemente que o Celso Iacques nunca foi numa delegacia reclamar, porque ia virar chacota no salão de baile dele. Não é que o Celso Iacques ia chegar lá e dizer, olha, apanhei na mulher na delegacia. Isso é uma coisa, inclusive existe homens que apanham das mulheres, nós não vamos na delegacia. É óbvio que nessa discussão e briga entre homem e mulher, geralmente o homem, por ser mais forte, leva vantagem. Agora, no caso do Celso e da Wanda, a Wanda é uma mulher forte, né? No caso deles, ela não exemplifica aquela cidadã frágil e indefesa que apanha do marido e que não pode sair do casamento porque ela não tem onde. Não é esse o caso da Wanda. O caso da Wanda era brigas, inclusive, segundo testemunhas do Campo Sul, um que foi porteiro e morava no Saudade Show durante vários anos. Todas as brigas entre o Celso e a Wanda, quem começava a briga era a Wanda. E uma vez eu estava conversando com o Celso, eu disse, tia, por que você trabalha com essas brigas? Ele disse, tia, nós começamos a discutir, ela veio me dar um tapa na cara, eu não posso ficar levando um tapa na cara da mulher, ele é amigo, senão ela vai me dar todos os dias. Então, a história está totalmente mal contada. A Wanda planejou esse assassinato e planejou por ganância, por patrimônio. Inclusive ontem fiquei sabendo, um sobrinho do Celso, nesses 23 anos que o Celso trabalhou, né, venderam 3 imóveis, 3 casas, e todas as 3 casas estão no nome da Wanda. Quando que o marido, que é ruim, que maltrata a mulher, vai construir uma casa e vai botar no nome da mulher? Quando? Então, sinceramente, é um caso do mesmo tipo do Trecho, do mesmo tipo, só que lá foi ao contrário. Lá ele planejou a morte da esposa, contratou pistoleiros para simular um assalto e matou a mulher. Passou o quê? Foi 3 ou 4 meses na cadeia. Está solto, gozando do patrimônio. E agora o caso da Wanda, a mesma coisa. Matou, planejou, matou e fica gozando do patrimônio. Como é que a gente vai dizer que o crime não compensa? Esses 2 casos mostram que o crime compensa. Como é que não compensa? É só matar e ficar com o patrimônio. E o que a gente lamenta é que essa família do Celso, da primeira esposa, foi casada no papel, a Cleusa Iacques, e os 2 filhos, Mauro Iacques e Michel Iacques, estão num estado de pobreza quase que total, morando numa pequena casa no Morro Redondo, né? E se alimentando de produtos que ele faz na horta. E a Wanda simplesmente tomou o patrimônio. Tomou inclusive o Saudade Show, que o guri, o Mauro, estava trabalhando com o Celso lá. Olha, é um caso escandaloso, mas eu decidi, vou depor na polícia, você testemunha no processo. A minha consciência não permitiu que eu ficasse calado nesse caso. Próximo vereador inscrito, vereadora José Inácio Zequinha. Vossa Excelência.